O que é mais importante para a nossa vida? Havia uma moça conhecida como Elizabeth, mas nós a tratávamos como Bebete, era a irmã Bebete. Ela, desde a juventude, eu me lembro dela nos encontros, nas reuniões de jovens, de adolescentes, nos acampamentos. Eu a conheci num desses retiros e ela se dedicou, aceitou o chamado para ir transmitir o conteúdo primordial para os indígenas. Bebete pegou e ingressou nos estudos linguísticos em um instituto bíblico linguístico, e se preparou para ser uma missionária. E se formando, ela foi viver entre os índios Apinagé. Ali entre os indígenas Apinagé, ela viveu grande parte da sua vida. Não se casou, não constituiu herdeiros, uma família. E ela, até um pouquinho antes da terceira idade, ela faleceu. Ela viveu uma grande parte da sua vida se dedicando a transmitir a mensagem vital, a mensagem eterna, para conseguir alguns indígenas que aderissem e seguissem a liderança de Jesus na vida deles. Ela teve que enfrentar vários problemas de enfermidades, problemas. Ela vivia no meio do mato com aquela aldeia, com aquelas pessoas. Ela enfrentava problemas com outros religiosos, problemas com instituições governamentais que muitas vezes colocavam obstáculos, mas ela foi até o fim, até o quanto pôde, até o quanto aguentou, porque por motivos de saúde ela não pôde mais continuar na missão. Então, depois de vários anos entre os indígenas, ela voltou para sua terra para viver entre os seus familiares, sendo que ela só os via uma vez por ano. Então ela se dedicou tanto para depois falecer, e aos olhos talvez da nossa sociedade materialista, buscando prazeres, talvez ela não tenha vivido o ideal que muita gente pensa que é viver. Mas para ela e no coração dela, ela viveu intensamente uma vida de transmitir, uma vida com propósito para transmitir um conteúdo transformador para pessoas, para comunidades que não tinham essa esperança eterna, que não tinham essa luz, que não tinham essa direção para a vida deles. Pessoas que muitas vezes viviam em angústias, viviam sem saber para onde iriam após a eternidade. E ela se dedicou ali, dedicou também à cultura deles, dedicou a fazê-los crescer mentalmente, traduzindo o Novo Testamento para a linguagem dos Apinagés. Ela trabalhava arduamente nessas frentes, procurando trazer o melhor para aquelas pessoas. Em Marcos capítulo 10 do versículo 23 até o versículo 30, Marcos 10, 23 a 30, você pode ler, mas não deixe de deixar o vídeo tocar até o final, o vídeo rodar até o final. E não deixe de dar o seu like no nosso canal, se inscrever, ativar o sininho, para você ficar sempre sendo atualizado das reflexões que nós fazemos aqui. E não deixe de pôr também um comentário, um simples comentário já vai ajudar o algoritmo a dar mais relevância ao nosso canal e quem sabe o nosso canal alcançar mais pessoas com essas mensagens de uma vida melhor a partir do conhecimento daquele que é o pré-criador e existência do todo, de todo o universo. Pois bem, voltando ao texto de Marcos capítulo 10, versículo 23 a 30, nós vemos que os discípulos ali estão conversando com Jesus, após o episódio de Jesus ter atendido um jovem rico, um jovem que queria saber como iria herdar a vida eterna, e Jesus fala para ele se entregar e seguir a Jesus. O jovem não consegue fazer isso, sai aborrecido, triste, porque era dono de muitas propriedades. E os discípulos perguntam para Jesus como alguém pode ser salvo. E Jesus fala:
quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que possuem riquezas. Aí os discípulos falam, então, ninguém pode ser salvo. Aí Jesus responde para eles, eu estou aqui sintetizando, Jesus responde para eles que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Em outras palavras, Jesus não estava mostrando ou querendo dizer que a riqueza é um mal em si. Ele não estava demonizando a pessoa ter dinheiro, ter bens, ter posses. Se você ler esse contexto todo que tem aqui, você vai ver que, na verdade, o que Jesus está mostrando é que as pessoas não devem depender de coisas para se preencher e para ter a vida eterna. Nem para se preencher, nem para ter vida eterna, as coisas vão nos ajudar. Porque a vida eterna, ou a salvação eterna, ela não é alcançada pelo próprio ser humano. É isso que Jesus estava mostrando. O que é impossível aos homens é possível a Deus, é possível para Deus. Ou seja, Jesus estava mostrando que não é acumulando riquezas, não é correndo atrás das coisas aqui que vamos nos preencher e também tampouco vamos ter uma vida, vamos estar preparados para uma vida além desta vida que nós vivemos. Para você estar preparado para uma vida além, você precisa estar nos caminhos e no contato e no relacionamento com aquele que é além de todas as coisas, aquele que transcende o todo, aquele que é Senhor do universo. E a humanidade perdeu esse relacionamento com aquele que transcende todas as coisas. É por isso que Jesus veio aqui a este mundo, veio aqui a esta terra, para nos trazer de volta ao relacionamento com o Pai. Mesmo assim, a humanidade continua caçando coisas para preencher seu coração, para se sentir bem, para preencher a sua vida. As pessoas apostam em loteria, apostam em jogos de azar. Esses dias o governo estava tendo um problema com pessoas que recebiam benefícios do governo e usavam esse benefício para apostar em jogos. Para você ver como as pessoas procuram se preencher, preencher o vazio que está dentro delas, com bens, com posses. Nos Estados Unidos, há tempos atrás, começou um movimento em que as pessoas estavam procurando, não se importando mais. Algumas pessoas, algumas comunidades, procuraram um estilo de vida através do qual elas não queriam mais ficar correndo, trabalhando o tempo todo, correndo atrás de ter posses e ter poder aquisitivo maior. Foram deixando aquela competição, deixando aquela vida cheia de mercados e começaram a dar mais tempo para os seus familiares, para as suas famílias, para os seus filhos, para os seus cônjuges, para os seus amigos. Viram que ter menos coisas, ter o mínimo de coisas possível, o mínimo de posses possível e ter mais tempo para viver a vida aqui na Terra com os seus queridos, com os seus relacionamentos, seria a melhor coisa para eles. Isso tem sido descoberto através de pesquisas. Numa pesquisa que foi feita há muitos anos atrás por agências ligadas à psicologia, sobre 20 fatores que deveriam ajudar as pessoas a ter uma vida mais feliz. Desses 20 fatores, 19 ajudariam, mas um deles eles viram que não ajudava, que era a questão financeira, o poder financeiro. Ou seja, essa ilusão de que você ter muitas coisas, ter dinheiro, ter riquezas, você vai se sentir melhor, estará melhor, não vai preencher você. Você vai correr a vida inteira até se aposentar para querer ter dinheiro e isso não vai preencher. O que vai preencher você de verdade é você ter um relacionamento com Cristo, é você viver o propósito de Deus para a sua vida, procurar o plano dele para a sua vida. Conta a história, uma história, alguns conhecem bem essa historinha,
de um rei que queria que alguém trouxesse uma camisa que tivesse que lhe desse felicidade, a camisa que trouxesse felicidade. Então, um servo dele, foi procurar essa camisa. Esse servo andou por várias vilas, povoados, cidades, andou o mundo atrás dessa camisa, conversando, pesquisando, indagando, até que um dia, passando pelo campo, viu um pastor de ovelhas assentado ali e foi conversar com aquele pastor. E ao conversar com aquele pastor, ao pôr do sol, numa paisagem bucólica, o pastor descreveu a vida dele de uma tal forma que o servo do rei pensou: esse cara é um cara feliz. Só que havia um detalhe: o pastor estava sem camisa. Então, através de toda essa reflexão, nós vemos que o que Jesus ensinou para os seus discípulos ali não era querer demonizar a pessoa ter riquezas ou sucesso, mas voltar o foco existencial, o foco da nossa alma, o foco do nosso viver para a vida verdadeira, que é aquela vida que Jesus veio apresentar aos seres humanos. E que você encontre essa vida, essa paz, assim como Elizabeth Most, ou a irmã Bebete, viveu a vida dela, se dedicando ao ideal maior de transmitir a realidade restauradora, a realidade reformadora para a vida de muitas pessoas que viviam meio que longe do contexto da civilização e precisavam de chegar mais perto do conteúdo primordial para as suas almas, para os seus corações. Que você também procure viver este conteúdo em contato com Jesus, que é a dádiva, que é o presente de Deus para as nossas vidas. Graça e paz para você.